Olá, perito. Se você realiza perícias, pretende realizar perícias para ações onde o INSS é réu, você tem que entender o que é a competência delegada, a regra geral de competência e a exceção por distância territorial. Isso é fundamental para você poder entender até as nomeações que você recebe enquanto perito para atuar nessa seara aí previdenciária. Meu nome é Ronivaldo Barros, sou médico perito judicial há mais de 20 anos e ajudo peritos com mentorias a dar os seus primeiros passos na perícia médica. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu acho básico, elementar, mas fundamental para que o perito saiba efetivamente em que seara está prestando aí seus serviços. É muito comum que o perito, sendo médico, não entenda da dinâmica do judiciário, da distribuição de competência, mas é importante que na medida em que ele realiza perícias, que ele se familiarize e entenda bem o que está fazendo. Então eu estou falando hoje de competência da justiça, seja estadual, seja federal, para julgar ações onde o INSS é réu e, portanto, onde nós estamos tratando de direito previdenciário. Aqui na tela eu tenho um mapa geral dessa distribuição de competência. Então a competência para ações contra o INSS, ela é em regra, a regra geral é que a Justiça Federal é competente em função do que dispõe o artigo 109 da Constituição Federal. Sendo o INSS uma autarquia federal, é do juiz federal a competência para o julgamento onde o INSS está colocado em um dos polos da ação. Mas existem duas exceções. Uma é a exceção nas ações acidentárias. Aqui a própria Constituição Federal coloca como competente a Justiça Estadual e também as ações onde nós dissemos que são as ações delegadas, onde a competência do juiz federal é levada, é transitada para o juiz estadual em determinados casos que nós vamos estudar. Então, entender isso é importante para você entender que muitas vezes você vai receber nomeações para realizar perícias previdenciárias onde o INSS é réu na Justiça Estadual e na Justiça Federal. E por que isso acontece? Acontece porque, em regra, o sistema adota o princípio da especialização e a Justiça especializada em direito em matéria previdenciária é a Justiça Federal. Então essa é a regra de competência geral. A outra questão que se coloca na balança é a questão do acesso à justiça. Então, em função de proteger esse princípio da especialização da justiça, você não pode criar um obstáculo para as pessoas terem acesso ao direito. E como a Justiça Federal não está colocada em todos os municípios do Brasil, a Justiça Estadual tem mais capilaridade, está mais distribuída no território nacional. Então, em função disso, se coloca 3 pilares em relação à competência para julgamento das ações previdenciárias. O primeiro pilar é a regra geral, competência em razão da pessoa. No caso, o INSS é a autarquia federal, portanto, a ação judicial compete à Justiça Federal. Essa é a regra geral. O fundamento legal é a Constituição Federal, no seu artigo 109, inciso 1, que diz que o foco é exatamente a competência originária da Justiça Federal. A lógica aqui é que os juízes federais são mais competentes em função da matéria também e em função da pessoa do INSS como uma parte na ação. Então essa é a regra geral de que as ações contra o INSS tramitam na Justiça Federal. O segundo pilar é a exceção material. Ela está ratificada na súmula 501 do STF e no artigo 109, parte final da Constituição Federal. Aqui, a lógica é que quando o benefício por incapacidade ou qualquer outro tem relação com acidente do trabalho, ou seja, onde há um nexo causal entre a doença e o trabalho, e se alega uma questão no âmbito previdenciário, nesses casos a competência é da Justiça Comum. O foco aqui é dar a maior possibilidade possível para que a parte entre com a ação e, nesse caso, a Justiça Estadual ela tem mais
capilaridade, ela está em mais municípios e, portanto, deixa a porta mais aberta para que essas ações sejam iniciadas. Não obsta, efetivamente, né, de que na vara exista também uma vara federal, mas a competência, mesmo nesse caso, é da Justiça Estadual. Então, essa competência aí nós chamamos de uma exceção material, e essas perícias são chamadas de perícias acidentárias, onde se alega na pretensão de gozo de um benefício previdenciário, seja ele qual for, que a razão da doença é o trabalho, ou seja, há um nexo entre o trabalho exercido e a doença que provocou a eventual incapacidade, seja ela temporária, permanente. Isso aqui não é o caso. Bom, a súmula 501 diz o seguinte: compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento em ambas as instâncias, inclusive em grau de recurso, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União e suas autarquias. Essa é a súmula que ratifica os termos da Constituição Federal. Essa é a competência da Justiça Estadual para processar ações previdenciárias, competência que nós chamamos de competência acidentária. Aí vem um outro problema, que é a questão do abismo geográfico, digamos assim, que também leva a competência para a Justiça Estadual. São situações onde a Justiça Federal está muito distante do trabalhador. O terceiro pilar, ou seja, a terceira hipótese de competência, é a questão do pilar da exceção territorial, fundamentado na Constituição Federal, artigo 109, parágrafo 3º. A lógica é que a competência do juiz federal ou da Justiça Federal é levada ao juiz estadual, de maneira que se dê mais possibilidade de acesso à justiça. Aqui se considera a existência de uma distância muito grande para a vara da Justiça Federal. No caso, a lei determinou, a partir de 2019, que essa distância é de 70 quilômetros. Então, se o indivíduo reside em um município em que a dista de uma vara federal mais de 70 quilômetros, ele pode ingressar com a ação numa vara da Justiça Estadual. Essa é a chamada competência delegada. Então, nós falamos de uma regra geral até agora, que a Justiça Federal é competente para as ações previdenciárias, evidentemente onde o INSS está sempre colocado como réu. Nós temos a competência para as ações acidentárias, que é dada pela Constituição Federal é dada pela Constituição Federal à Justiça Estadual, para permitir o maior acesso do trabalhador a esse tipo de prestação jurisdicional, porque se considera que o trabalhador que foi vítima de um acidente de trabalho está com a máxima vulnerabilidade. E, por fim, a competência delegada em função da distância territorial para a vara federal maior que 70 quilômetros. Nesses casos, não é uma competência absoluta. A parte pode optar por ir até a vara federal, mesmo que morando a mais de 70 quilômetros. Mas ele pode, sim, escolher ingressar na vara da sua cidade, uma vez que ele está preenchendo os critérios geográficos impostos pela Lei 13.876 de 2019, que estabeleceu a regra dos 70 quilômetros. A razão da delegação, no caso dessa regra, é exatamente não obrigar a pessoa a se distanciar tanto do seu município, com as despesas que isso provoca, e dando a ela a possibilidade de ingressar com a ação no seu próprio município. O juiz natural é o juiz federal, se desloca essa competência para o juiz estadual. Interessante que nesses casos os recursos são sempre julgados pela própria Justiça Federal, diferente das ações acidentárias. Então aqui tem um quadro resumo, né? Então a regra geral de competência para julgamento das ações onde o INSS é réu, e nós podemos falar em ações previdenciárias, porque trata-se de direito previdenciário, a regra geral em primeiro ponto, considera a questão da pessoa, ou INSS como réu. O fundamento é o artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal. A razão é a especialização para julgar a autarquia federal, o foro competente
Justiça Federal. A exceção material, o foco aqui é o acidente de trabalho. Isso está previsto no artigo 109.1 Constituição Federal, é a exceção. A razão é a proteção máxima ao trabalhador acidentado, que está em situação vulnerável. O fórum competente é Justiça Comum Estadual e isso aqui é obrigatório. Mesmo que exista uma vara da Justiça Federal naquele município, a competência continua sendo da Justiça Estadual. E a exceção territorial, que é relativa. O foco aqui é a distância maior que 70 quilômetros para o município, do município que a pessoa reside até a vara. O fundamento é o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal e a Lei 13.876 de 2019. A razão, acesso à justiça para populações remotas e o fórum competente é da Justiça Estadual com o chapéu do juiz federal, com a competência do juiz federal. Os recursos vão para onde? Para o Tribunal Regional Federal. Então isso aqui, em síntese, mostra essa árvore de competência, onde nós temos a perícia que envolve incapacidade decorrente de acidente de trabalho, sempre na Justiça Estadual. Se a comarca do segurado fica a mais de 70 quilômetros da sede da vara federal, ele pode ingressar na Justiça Estadual. Aqui é a competência delegada, aqui é a ação acidentária e se nenhuma dessas situações se verifica, nós vamos para a regra geral, que é a competência da Justiça Federal. Então, saber exatamente desse mapa, né, é importante para quem atua como perito, porque ele vai entender que ele pode atuar na Justiça Federal, que é a regra comum, nos juizados especiais federais, e ele pode atuar na Justiça Estadual, seja nas ações acidentárias, seja nas ações de competência delegada em função da distância territorial maior que 70 quilômetros para a vara do trabalhador. Então é isso. Esse conceito é bastante importante, básico, elementar, mas fundamental que o perito tenha conhecimento para atuar de forma mais sólida, consistente no âmbito do direito previdenciário.